Mais uma vez, aconteceu o que nós não esperávamos. Nós saímos do ar, culpa da internet, nós não temos culpa, tá? E vamos dar continuidade. Isso nós estamos falando porque é ao vivo e nós não temos medo de explicar o que aconteceu. Portanto, nós estamos aqui com o Tema Alnight, professor massapiense, e ele vai continuar falando a respeito do mundo acadêmico dele. Por gentileza, Temal. Bom, eu sou graduado em História desde os anos 90, depois fiz uma especialização também na magistério, e vou tentar conseguir isso no próximo ano, em 2020, início de 2020, ingressar no mestrado também em História, porque é uma disciplina que eu me identifico, é praticamente a minha vida inteira, há mais de 30 anos, foi sempre com essa disciplina, e eu tenho uma identificação. E essa questão da academia é muito importante, né, porque nos leva a sempre ter uma reflexão maior sobre todos os assuntos inerentes ao mundo inteiro. Eu queria aproveitar, falar nessa questão acadêmica, na questão de produção, apresentar, né, para quem ainda não conhece, para quem ainda não sabe, porque no ano passado, aliás, desculpem, no início desse ano, eu lancei um livro, né, vocês podem ver aqui com mais nitidez, um livro chamado História de Massapê. Um livro onde eu praticamente abordei quase todos os aspectos da nossa cidade, ou seja, aspectos políticos, econômicos, religiosos, geográficos, de pessoas conhecidas, de pessoas também que não estão assim, não foram tão conhecidas, mas é o resultado de uma pesquisa que eu levei muito tempo fazendo. Me lembro que, quando eu pensei em fazer este livro, eu me reportei ao único livro que até então existia em Massapê, sobre a nossa cidade, que era o Massapê em Foco, do Oswaldo de Aguiar. Um livro lançado há praticamente 50 anos atrás, e apesar de toda a contribuição que o livro já tinha nos dado, ele precisava também ser atualizado. As coisas vão passando, as histórias vão mudando, os fatos vão ocorrendo, a gente tem sempre que mostrar as atualizações. Então, eu fui em Fortaleza, estive no ano passado em Fortaleza, lá no Arquivo Público do Estado, procurando informações sobre a história antiga da cidade. E qual não foi minha surpresa ao descobrir, no Arquivo Público do Estado, documentos da Câmara de Massapê, documentos praticamente de mais de um século de existência. Descobri documentos de 1900, 1899, 1900, portanto, no começo do século passado, e que foram bastante importantes na minha pesquisa, né? Estive também aqui na Casa Paroquial em Massapê, consultando os livros de tombo. Estive no cartório do meu pai, né? No cartório do meu pai trabalhou por mais de 40 anos, consultando os livros de registros, livros de notas. Estive em várias repartições, sempre no interesse de aprofundar um pouco mais sobre a história de Massapê. E também fiz grandes descobertas com esse livro, que vocês poderão, quem sabe, adquirir também aqui em Massapê. Alguns pontos de venda já estão até fechados, né? Fechados no sentido de que foram acertados comigo para que os livros sejam vendidos. Daqui a pouco eu posso divulgá-los. Você pode divulgar à vontade. Inclusive, eu estive no lançamento do seu livro e eu comprei o seu livro na época. A Câmara Municipal de Massapê estava superlotada. O povo de Massapê aderiu, gostou, e você pode falar mais sobre o seu livro para divulgar o seu trabalho. Bom, o livro, mais uma vez, mostra assim a capa, né? Pode falar. O livro História de Massapê, ele é dividido em 10 capítulos, tá certo? Abordando aspectos da economia, aspectos da política, da religiosidade, da parte política, da parte econômica, da parte geográfica, entre outros. E é um livro, como eu já falei, que tem muitas coisas interessantes, muitas curiosidades. Por exemplo, no aspecto político, que pouca gente em Massapê talvez saiba, mas eu consegui descobrir, nas minhas pesquisas, as atas da primeira eleição para prefeito de Massapê, que ocorreu em 1926, há quase 100 anos atrás. Coisa que talvez até os mais antigos não lembrassem ou não soubessem, a gente pesquisou, procurou. E um fato interessante que me chamou muita atenção, porque a primeira eleição municipal, ela trouxe entre os candidatos dois irmãos. Dois irmãos foram candidatos. No caso, o Coronel João Pontes, o Coronel João Pontes é o avô, é o pai do Olimar Pontes, pai do Olimar Pontes,
é a pessoa que dá nome a essa praça aqui ao lado aqui do Banco do Brasil, a Praça Coronel João Pontes. E ele competindo justamente com o irmão dele, Vicente de Lira Pontes. Então, a eleição naquela época era uma eleição com poucos votos, poucas pessoas votavam. Talvez votasse na época umas 600 pessoas na época. E o Coronel João Pontes ganhou a eleição por cerca de 100 votos, mais ou menos, de diferença. É uma eleição muito disputada, mas foi uma curiosidade porque ninguém sabia desse detalhe. Uma outra curiosidade que eu encontrei nessa pesquisa foi acerca da eleição da única mulher que foi prefeita de Massapê, a Maria Luísa Carvalho Pontes, esposa do doutor Alimar Pontes. Uma carioca, né, que foi trazida para cá pelo doutor Alimar Pontes. Isso. E, em 1962, concorrendo com mais 2 candidatos, ela tornou-se a primeira mulher prefeita dentro de Massapê. Mais curiosidades no aspecto religioso, por exemplo, a época, né, da demolição da nossa matriz, no começo dos anos 60, né, na época o vigário era o padre Monsenhor Manuel Henriques de Araújo. Isso. E que ensejou a construção dessa igreja que hoje a gente tem, esse templo maravilhoso que nós temos hoje. Esse templo foi inaugurado já em 1973. Então, são detalhes que a gente vai pesquisando, vai encontrando, e que foram colocados no livro para que as pessoas tivessem uma melhor compreensão dos processos históricos que ocorreram na Massapê. A gente, às vezes, conhece muito na história do Ceará, conhece a história do Brasil, conhece a história do mundo, mas o fundamental é a gente iniciar o estudo da história local. É tanto que no final dos anos 90, quando eu lancei meu primeiro livro, foi um livro didático. Na época, eu fui impulsionado, eu tive assim, todo o apoio da Francina, para mim, uma amiga que eu tinha, porque eu tinha um apreço e continuo tendo um apreço muito grande. E a Francina foi a pessoa que incentivou para que esse livro fosse publicado. Certo? O livro foi publicado no final dos anos 90 e foi também entregue às escolas da rede pública do município para que os massapenses tivessem pelo menos um conhecimento superficial, um conhecimento, vamos dizer, de leve sobre a nossa cidade. Já a gente fala mais sobre o livro. Eu queria dar uma explicação devido a essa queda da internet que caiu. Tinha muitas pessoas visualizando, você percebeu, né? É verdade. E eu era para ter falado, e não esperava que fosse acontecer esse incidente, mas eu queria dizer para o grande público que eu revejo esse programa no meu notebook, e lá eu vejo todo o nome das pessoas que entraram. E na próxima segunda-feira, eu estarei falando no nome de todos eles. Por isso, não fiquem tristes, continuem acessando, e segunda-feira eu vou falar no nome dessas pessoas que estavam aí antenadas. Maria Denise Carneiro entrou, olha o que ela fala aí. Olha, tô vendo. Ela falou o seguinte: meu amigo Tremal, Nike, grande historiador, tive o prazer de estudar com você na UVA. Você é uma cultura. Aí o Dudu Menezes entrando aí. Então, eu torno a repetir, eu vou falar no nome de todos vocês. Nós estávamos lotados aqui de pessoas visualizando o programa. Aí houve aquela interrupção, né? Para a realização desse programa, Tremol, nós contamos com o apoio de Felipe Morgan, diretamente de Vitória, no Espírito Santo. Ele que dá suporte em consultoria organizacional e cultural a esse programa. Já no suporte tecnológico, digital, eu conto com a minha filha, Thalia Maria, diretamente de Fortaleza, ao lado do seu esposo Neto, diretamente da capital cearense. Vamos fazer uma outra pergunta a você, por gentileza. Como surgiu o professor Tremal? Luciano, na realidade, eu não planejei para a minha vida ser professor. Eu sou muito sincero nesse aspecto. Eu recebi um convite de alguns amigos em 1987, os amigos lá, o Carlos Albuquerque, o João Neto, né, o doutor João Neto, essas pessoas também estiveram comigo já. Essas pessoas estavam, na época, ingressando no magistério e fizeram-me um convite para ensinar no ginásio. Pois não. Eu iniciei no ginásio em 87, tá certo? Gostei. No ano seguinte, já fui para o Colégio Santana, fiz uma seleção no Colégio Santana e me tornei o professor mais jovem a lecionar no Colégio Santana com 19 anos de idade. Isso. Na época, o Colégio Santana era a potência, vamos dizer assim, a potência de Sobral na época, final dos anos 80.
Depois fui professor também, colaborador da UVA, da Universidade do Acaraú. E em 94 recebi um convite para lecionar no Camusim. Fiquei 1 ano e meio no Camusim, deixei lá um grande trabalho e grandes amizades também. E uma vez eu me encontrei com você no hotel em Martinópolis. Você também estava lecionando? Eu estava dando algumas aulas no curso parcelado de uma determinada universidade. Pois não. Em 96, Luciano, eu passei no concurso do Estado, tá certo? Okay. E de lá para cá, de 96 para cá, praticamente há 23 anos praticamente, eu sou professor da rede estadual lá no Vila Ebaldo Aguiar, essa escola de Massapê também, que já foi referência e continua sendo referência nacional. Eu queria que você me dissesse como é que foi você eleger, como foi o processo da eleição do Massapense do século. Eu gostaria que você falasse sobre isso, por gentileza. Tudo fruto da minha leitura, certo? Porque no ano 2000, eu li muita revista Isto É, era um leitor assim da Isto É, e a Isto É, na época, lançou uma campanha nacional para escolher o brasileiro do século. O brasileiro do século. O Ceará lançou uma campanha para escolher o cearense do século. E eu tive a ideia, por que não escolher o Massapense do século? Falei com algumas pessoas, né, com um grupo de pessoas na época, pedindo assim sugestão de nomes, né, citaram alguns nomes. Nós fizemos uma relação de 10 nomes, né, me recordo ainda, foi o Beto Lira, o Chico Lopes, o ex-prefeito Chico Lopes, o Dr. Arimar Pontes, Padre João Batista Frota, Demerval Carneiro e outros mais, uma relação de 10. Esses nomes foram submetidos aos eleitores, nós colocamos urnas em alguns locais de Massapê na época, no ano 2000, e por uma pequena margem de votos, o Padre João Batista Soares Frota foi eleito Massapê Sossego. Alguém até disse, pai, mas o Padre João Frota não é massapeense. Realmente, ele não é natural de Massapê, ele é natural de Santana. Mas foi uma pessoa e continua sendo uma pessoa que já prestou tanto serviço à nossa cidade que mereceu essa honraria de ser colocado na lista e de ser melhor avaliado pelas pessoas da cidade, né, pelos massapenses, e ter sido escolhido nessa época o Massapense do século. O Padre João foi pago aqui de 71 a 89, quase 18 anos, né? 88 para 89. Então, você lembra quando ele chegou da Europa? Não, lembro não. A minha convivência com o Padre João foi a partir de 84. 84 eu estive com ele algumas vezes. Ele me fez o convite para ajudar nas celebrações, um grupo de acólitos. Ele foi seu professor também? Foi seu professor? Não foi não. Eu tive essa convivência de 4 anos como acólito. Mas sendo o imenso trabalho que ele realizou em Massapê, eu acho que a escolha do nome dele por Massapê Sucesso foi mais do que justa. Não desmerecendo as outras pessoas. Eu vejo hoje, por exemplo, Luciano, não sei se você concorda comigo, é uma opinião. O nome do Chico Lopes, o Francisco Lopes de Aguiar. O Chico Lopes foi meu vizinho, morou vizinho à minha casa, eu morava vizinho à residência dele. Foi prefeito aqui 2 vezes. Eu acho que Massapê tem uma dívida com o nome do Chico Lopes. Porque se você observar hoje, nós não temos uma rua praticamente em Massapê com o nome do Chico Lopes. Nós não temos o nome do Chico Lopes. Lira, né? Temos Beto Lira. Temos uma creche no Mirim com o nome do Chico Lopes, uma creche. Mas eu acho que ele fez tanta coisa nessa cidade, ele foi um nome tão importante, inovador, um político tão prestigiado na época, muito. Trouxe para cá muitos empregos, a gente sabe disso, das maiores autoridades, saúde, né? Vinha. Dizem que ele não marcava uma audiência. É verdade. Então, o Chico Lopes teve uma importância muito grande dentro da história do município, que ainda precisa ser melhor analisada e avaliada, certo? Eu acho que a cidade deve, né? Muitos outros nomes hoje estão em evidência na política do Massapé, na política antiga, como se diz, mas o nome do Chico Lopes ainda merece ainda ser melhor exaltado. Eu acredito nisso. Inclusive, eu estou já começando a escrever, não sei se já tinha falado ontem, eu estou com planos para escrever um novo livro no próximo ano. Já a gente fala sobre isso. Já está aqui no escrito, tá? Ok. Ocelo Silva entrou no programa também, tá? É uma figura. A Denise tornou a falar, eu não gostaria nem que ela falasse sobre isso. Olha o que ela está falando aí. Olha aí, rapaz. Antecipadamente, o seu aniversário é muito bem, coisa boa. Pois é, parabéns eu gosto dessas coisas. Geralmente, quando eu cheguei aqui, o Geraldinho falou, geralmente quem foi que falou isso? Aí ele disse, não se preocupe, eu estou sabendo.
Paulo Henrique Rodrigues Campos. Será que é da família do... Paulo Henrique, eu acho que parece que é o filho do Beto Lira, viu? Parece. Mas só tem desse Rodrigues aí, mas só estou estando o Rodrigues aí. Dudu Menezes, mais uma vez, abraços para você. Então as coisas estão indo mais ou menos. Vamos a uma outra pergunta aqui. Quem foi o Lalaco, Tremal? Rapaz, o meu pai foi uma pessoa, para mim foi um exemplo de amor à leitura. Né? Eu vou dizer que meu pai foi, para mim, talvez meu primeiro incentivador na questão da leitura. Eu me reporto muito a isso, porque, é como eu lhe disse, eu vivi cercado de livros. E isso aí despertou em mim o gosto pela leitura. O meu avô, pai do meu pai, que era o Francisco Chaves de Carvalho, chamado Chico Poeta, foi uma pessoa também devotada à leitura, foi uma pessoa devotada aos livros. Não sei se você conheceu o meu avô. Não. Eu recordo bem de nome. Eu recordo. Pai do meu pai. E o meu pai foi essa pessoa, vamos dizer assim, que para Massapê foi uma pessoa muito importante, porque registrou, eu acho que ele deve ter registrado, mais da metade da população de Massapê em 44 anos que ele atuou como escrivão, né, como tabelião, certo? E particularmente foi a pessoa que me incentivou a questão da leitura, o exemplo da leitura, né, o exemplo de fazer as coisas, procurar fazer as coisas de uma forma correta, certo? De uma forma correta, uma forma certa, né, vamos dizer assim. Pois não. Mais ou menos nesse sentido. Eu queria mandar uma boa noite para o meu irmão Mauro, que está lá no Campo. Ele até ficou de me falar alguma coisa aí através de uma visualização, e eu não sei o que é. Então, Mauro, eu estou esperando que você entre aí. Sigam minha página no YouTube, com o nome de Luciano e meus convidados oficial. Lá vocês acompanharão todos os meus programas anteriores. Vocês devem curtir, comentar e compartilhar. Isso contribuirá bastante com o nosso trabalho. Tremal, o que foi que você herdou verdadeiramente do papai? O que é que eu herdei? O que você herdou dele? Eu herdei, eu acredito que talvez na maior herança que eu posso ter recebido dele, eu volto a me reportar isso, foi o amor pela leitura. Eu sempre me reporto deste ponto, porque para mim, quer dizer, o meu pai sempre foi uma pessoa, não sei se você deve saber disso, que uma pessoa, assim, uma pessoa que não teve assim, tanto diálogo, né? Não sei se é porque naquela época as pessoas tinham essa dificuldade um pouquinho de dialogar com os filhos, ninguém teve esse diálogo todo. Mas eu me espelhei nele nesse sentido, sempre de gostar de ler. Eu via sempre lendo, ele deixou muitos livros ainda, muitas coleções, e para mim foi esse exemplo de pessoa que gostava da leitura e de fazer as coisas de uma forma correta. Ele não gostava de ver coisa errada, ele tem que fazer as coisas certas, né? Uma pessoa que tinha eu acho que já herdou do pai dele, né? Esse senso de fazer as coisas de uma maneira direita, né? Para a gente não ficar, né? Cuidado com as companhias, cuidado com quem você anda, olha as companhias, olha com esse negócio de bebida, esse negócio de fumar. Tanto que nunca fumei, porque nunca vi meu pai fumando. Nunca gostei de cigarro, eu acho que me baseei muito nesse ponto dele. O Chiquinho também nunca fumou. Não, nunca fumou. Eu acho que nós gosta de beber. Pouquinho, socialmente. E nem bebendo, eu vi meu pai bebendo. Certo? Eu também não me lembro. Eu não vi, mas ele bebia. Eu me lembro de sempre no mercado comendo. Sei, gostava muito. Né? Comendo aquelas coisas extravagantes. Ele foi um cara extravagante, né, nesse aspecto da alimentação. Isso. Ó, Céu entrou aí novamente dizendo, esse cidadão é um grande amigo. Meu amigo de longas datas. Então, da época do Passageiro do Tempo, eu já conheci você. Isso, ele era um cantor, estudou comigo também. Quis levar ele para cantar, mas ele é uma pessoa muito complexa. Gente boa demais. Tipo assim, né? Gente boa demais. Mas a gente boa, eu gosto muito dele, é um cidadão. Ó, vou falar agora uma coisa, e eu lhe peço um pouco... Não, sim, sem problema de diminuir o que aconteceu, tá? Porque você tem que ir mais na frente um pouquinho, aí. Porque agora eu vou pegar um pouco pesado agora. Tem cuidado com esse pesado aí. Não, mas isso aí... Olha, se for pesado demais, eu não respondo, não. Eu fui testemunho do sofrimento do seu pai em querer que o Tremal tomasse a frente da obra literária. Certo. Aí eu lhe pergunto, por que você não deu esse prazer ao Lalá antes dele partir para o andar de cima?
Luciano, essa questão, alguns até me perguntaram. Eu fui testemunha disso, ele correto, conversou bastante comigo. O meu pai teve sempre predileção por uma história que a gente pode chamar de cronológica. O que é cronológica? Uma história cronológica. Bom, vamos ver os fatos que ocorreram de 100 anos para cá e vamos comentar esses fatos. A minha formação em história ela é diferente. Eu sou mais uma pessoa que eu sempre gostei mais de fazer análise em cima dos fatos históricos. Eu não gosto muito de detalhes assim, né, de uma história cronológica, eu nunca gostei. O meu pai já tinha iniciado com o Assis, como eu lhe falei, com o Assis. Eu não lembro, ele me falou desse Assis, mas eu não mas lembro tem. mesmo. O livro Ele é parceria com o Assis. Não. Por que essa parceria, você lembra? O Assis ele falou, procurou, eu esqueci. O Assis é um cara que já escreveu diversos livros sobre genealogia, já publicou muita coisa sobre genealogia, família Gomes, parente de Sobral, muita coisa sobre genealogia. Eu visitava muito seu pai, ele me falava muito. O Assis visitou meu pai várias vezes no cartório, lá na casa dele, né? Procurou ajudá-lo nesse aspecto, e os dois, eu creio que tenham se entendido nessa questão de realizar esse trabalho dele, esse trabalho genealógico, que não é uma coisa que me atrai, dentro da história é uma coisa que não me atrai, certo? Não uma parte da história que me atrai, essa parte de genealogia. Mas ele fez, como eu lhe falei, em parceria com o Assis, eu posso lembrar que do nome do rapaz, deixa eu falar. Em parceria com o Assis, ele fez esse livro, que eu já lhe falei, que é a genealogia das famílias massapeenses. O livro não foi publicado até hoje. Meu pai morreu antes, o Assis ficou, não publicou o livro, mas lançou o livro na internet. O livro está na internet. Você me falou. Para quem quiser procurar, você depois pode até procurar, que é fácil encontrar isso. Mas eu não embarquei com meu pai nessa questão. Você sabe que até ele cobrei quando ele estava vivo. Recordo. Mas eu não posso... Ele dizia, o Tremal é o que tem mais cultura, é o que tem mais jeito para essas coisas. E aí eu disse, deixa que eu vou falar com o Tremal. Mas, Luciano, eu não gosto de fazer coisas contra a minha vontade. Entenda só. Tá certo. Quer dizer, ele gostava de um tipo de literatura histórica que eu já não gostava. Então ficou essa dificuldade da gente se entender nesse ponto de eu continuar, certo? É tanto que eles escreveram até 1960, mais ou menos. Depois ficou em aberto. Eu tinha pretensão, como fiz, de escrever um livro sobre a cidade, atualizando o Massapê em foco que existia, que tinha sido publicado há 50 anos atrás. Inclusive o livro que eu publiquei, que é este aqui que nós já mostramos, pois não. Ele, brevemente, ele vai ser revisado, vai ser atualizado, porque existem algumas coisas que vão precisar ser revisadas no livro e vai se precisar também ser acrescentados para que o livro fique mais completo, vamos dizer assim. Mais uma vez, o Paulo Henrique Rodrigues Campos entrou, deve ser, como você falou, né? Talvez. Ele falou aqui, ó, muito bom esse programa. Muito obrigado, Paulo, aí, pelas suas palavras. Isso só faz incentivar a gente, né? Não é isso, Tremal? É verdade. Tremal, no último lançamento que você fez, porque você acabou de dizer, e eu sabia que você já havia feito um livro. Esse livro aqui, Massapê, ó, esse aqui, História do Massapê, foi o segundo livro do Lalá. Aliás, do Tremal. Certo, correto. Segundo livro. Aí eu te faço uma pergunta, dentro deste livro, no último lançamento que foi esse livro, na verdade, o que é que tem nesse livro, o que é que tem do Lalá e o que é que tem do Tremal? Na realidade, Luciano, o meu pai deixou... bem sincero. Não, correto. A sinceridade para mim é uma marca. A sinceridade para mim é uma marca importante na minha existência, Luciano. Mas deixa eu lhe dizer. Porque eu gostava muito do seu pai. Você sabe disso, que eu era amigo dele. Mas deixa eu lhe falar. A parte política desse livro aqui, a parte política do livro, pois não, eu devo em grande parte a ele. Não foi à toa que eu quis homenageá-lo com a coautoria do livro. Você está vendo aqui em cima, tem Tremal, embaixo tem o nome do meu pai. Isso. Como coautor. Porque muita coisa, muitos detalhes, ou vamos dizer assim, alguns fatos dentro da política de Massapê, do início da política até os anos 80, eu pesquisei em material que ele deixou. Ele deixou material... Até os anos 80. Ele deixou porque de 80 para cá eu me lembro de tudo.
Verdade. Eu não tenho terra. Dos 70 para trás, eu não posso ter me lembrado, não tem como. Mas de 80 para cá, se você perguntar tudo que aconteceu em Massapé, de 80 para cá, nada, eu posso dizer. De memória boa. Eu tenho memória, minha memória é uma coisa forte mesmo. A minha é fraca. Então, muitas informações no aspecto político, ele deixou um determinado material, que eu fiz um estudo sobre esse material. Acervo, né? Deixou uma parte da parte política. Certo? E essa parte política, ela praticamente consta aqui dentro do livro, né? E ele consta como coautor. O restante do livro, os outros capítulos do livro, parte cultural, parte religiosa, econômica, geográfica, por aí vai, realmente foi da minha lavra, como se diz, da minha autoria. Eu li todo o seu livro, eu gostei bastante, mas essa pergunta que eu fiz foi exatamente porque eu não encontrei muita coisa que o Olavo falava para mim. Mas com essa explicação de 80 para cá, que você lembra, que você fez, então, na verdade, foi uma parceria de meia com seu pai, não é verdade? É verdade. O livro, como eu falei, tem muitas informações, principalmente no capítulo da política massapeense, que ele deixou, ele em vida me entregou um determinado material. Que material foi esse? A parte política do município, desde a criação do município até os anos 80, e que eu usei na minha pesquisa para constar também dentro deste livro. Vou fazer duas perguntas dentro de uma só. Olha lá. Primeiro, você ainda tem muito material guardado no Lalá para você colocar no seu próximo livro, segundo você vai lançar um outro livro, ou você vai fazer a mesma coisa? Uma parte do seu pai, uma parte sua, de parceria. Ou você vai colocar mais material dele, ou o material dele vai ser menos do que o seu? Eu gostaria que você explicitasse isso. Luciano, na realidade, como eu falei, ele deixou comigo, me entregou em vida, logicamente, um material sobre a política massapeense, desde o início, né? Somente sobre a política massapeense. E alguma coisa pouca, né, sobre a origem do município. A origem do município, sobre distrito. E a parte política. Não, deixou não. Tudo bem. Deixou o material da parte da origem do município e da parte política, né, da criação do município, até os anos 80. Foi isso que me valeu para fazer a parte, o capítulo inerente aqui à política. Mas o livro que eu pensei em fazer, em publicar, se der certo, né? Espero que dê. Vai dar. Você é uma pessoa muito capacitada. No próximo ano, fazer um livro. Adorei o seu livro. Abordando personalidades de Massapê. Não só personalidades importantes, né? Vamos dizer, personalidades que marcaram a história do município, no aspecto de terem tido alguma contribuição com o município, com personagens também que são tipo invisíveis, como se diz. Por exemplo, pessoas que... Invisíveis? A gente fala pessoas invisíveis, são pessoas que praticamente a gente ouviu falar, mas a gente sabe pouca coisa a respeito dela. Dá para você dar o mesmo exemplo, ou isso aí você gostaria de guardar segredo? Um exemplo, né? Vamos dar aqui só um exemplo aqui. É de Mar Júnior, né? Uma figura que era uma figura que as pessoas iam rezar na casa da Dona Zéza, pouca gente, né, sabe, mas não sabe de nada disso. Você fez citou uma coisa muito interessante. Então, eu tenho pretensão, Luciano, no próximo livro, quando for lançado, fazer um destaque dessas pessoas, das pessoas que já são conhecidas, e alguns que merecem destaque. Você poderia falar de outros nomes? E de outros invisíveis. Por exemplo, não sei ninguém pode, assim, entrar muito em detalhes. Senão perde a graça. Perde a graça e ninguém compra. Depois me fale um outro detalhe do livro que você vai colocar diferentemente desse último. Não, neste daqui que vai ser revisado. Não, eu digo é o próximo que você vai lançar. E outras novidades que você terá para apresentar ao público. O livro praticamente é sobre histórias, né, do cotidiano da vida de pessoas, de massapeenses, certo? Por exemplo, eu li, mas não lembro, porque você falou uma coisa muito interessante e me veio a lembrança do Jaime do Leôncio. É mais ou menos... É nesse rubro, é nesse tipo, Você falou nesse livro ou você vai falar no próximo que vai ser lançado. No próximo livro que vai ser lançado. Você vai falar do Jaime, que são histórias fantásticas. Vou dar um exemplo, né? Um exemplo, né? Aí vai falar de muitos outros. Um pouco sobre a vida de pessoas que marcaram a Massapê, que
e que as novas gerações não têm, Manuel de não Barros, conhecem, não por conhecem. exemplo, né? Seria um outro Manuel de Barros. Quem sabe, né? São muitos nomes, né? Só aqueles que já se foram ou aqueles que ainda estão entre nós? Talvez, Luciano, mais os que já foram, né? Talvez os que já Mas você vai dar alguma oportunidade para aqueles que estão ainda entre nós? É um caso a se pensar. Na realidade, eu ainda não pensei nesse aspecto de... Porque eu poderia te dar uma refrescada aí no Caceteiro, sei, que ainda está vivo. Sei. Em termos de goleiro, eu acho que foi a maior expressão de Massapê, né? Sei. E na radiofonia nós temos o Roberto Mendes Carneiro. Não seria uma grandes nomes, né? Porque a maioria das pessoas só enaltece o nome da pessoa depois da morte. É uma outra coisa que também eu não concordo. Por exemplo, a Rua Beto Lira. Tem tanta pessoa, Padre João Batista Frota, Avenida Padre João Batista Frota, Rua Padre João Batista. Eu sei que isso é contra a lei, colocar o nome de um patrimônio de pessoas vivas, né? Mas eu sou intrigante com isso, mesmo sabendo que é de lei não poder colocar. O que é que você acha? Você acha que eu estou totalmente errado? Ou isso tem alguma veracidade, algum sentido? Infelizmente, eu sou muito contra isso. Eu também sou totalmente contrário, porque eu acho muito sem sentido. Você é historiador, eu acho muito sem sentido a gente estar homenageando só os que já partiram, né? Enquanto os que estão aqui ainda atuando, né, tendo um trabalho importante da cidade, sejam colocados lá. Senhor Menezes. É verdade. Mas, infelizmente, são leis, né? Existe uma lei, me parece que é uma lei municipal. Não, me parece que é uma lei de âmbito até estadual ou federal, que proíbe que pessoas vivas sejam homenageadas. Eu me recordo que foi colocado o nome do Francisco da Chaves Albuquerque, o pai da Bobé. Ele é vivo, né? Não foi assim. Ele vivo aí lá no prédio da Câmara e foi obrigado a se retirar o nome dele, certo? O nome dele só foi colocado após a sua morte, que ocorreu em julho do ano passado. Mas, infelizmente, é uma lei que existe e que a gente assim não tem esse poder de modificar, né? Eu, pelo menos, não conheço nenhum caso de pessoa viva que seja homenageada assim, com equipamentos públicos, vamos dizer assim. Tremal, a nossa conversa foi muito legal. Eu não sei se você gostou o tanto que eu gostei. Se tiver mais alguma coisa para você acrescentar ao público e a respeito do seu próximo livro, e dar mais ou menos uma data, uma prévia de quando vai ser lançado o seu livro, você pode falar à vontade, que nós estamos chegando no final do programa, porque eu sou muito britânico, todos já sabem disso, mas como houve um pequeno defeito aí, erro, nós estamos aí às 20 horas e 10 minutos, com 10 minutos de atraso, e agora as suas despedidas, fique à vontade. Eu queria, Luciano, sinceramente agradecer, né, pela oportunidade que a gente teve essa conversa agradável, essa conversa reveladora, na realidade, de certos aspectos, né? Aspectos, às vezes, pessoais, mas também aspectos profissionais. Dizer que o livro que eu pretendo lançar no próximo ano não tem data ainda certa, porque isso depende de uma série de fatores. Eu espero que seja até o final do próximo ano. Mas, para finalizar, eu gostaria apenas de dizer para você que queira, né, as pessoas que queiram ainda adquirir o livro História de Massapê, este livro que eu lancei agora, deverão encontrar recentemente. O livro está sendo vendido aqui na Gráfico Rodrigues, na praça aqui da Matriz. Está sendo vendido no Neném da Internet, na Praça de São Francisco. Pois não. Está sendo vendido na loja Sagrada Família, atrás do Mercado Público. E também está sendo vendido na Casa Paroquial com a Auxiliadora. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o seu município, todos os aspectos possíveis, você já pode adquiri-lo nesses locais que foram citados. Muito obrigado pela atenção, né, pela atenção das pessoas que tiveram esse tempo todo conosco. E eu espero voltar aqui muito em breve, quem sabe, já até um pouco antes do próximo lançamento. Será assim, você será bem-vindo. Muito obrigado, Luciano, pelo seu convite, tá certo? E desejo já que o seu programa continue sendo muito assistido, vamos dizer assim, assistido, que tenha sempre uma grande audiência, não só em Massapê, como em todo o território brasileiro. E nós sabemos que em todo o território nacional tem sempre uma massapeense. E se vocês estão com saudade de Massapê, comprem o livro do Tremal. De outra forma, por reembolso postal,
Isso é possível, Tremal? É. Você poderia explicar isso aí? Se as pessoas quiserem entrar em contato comigo, né, Você posso dar o seu contato, né? Pode dar. 993 88, né? 88, né? 88, aí 993 46 40 92, tá certo? O telefone tá claro. Se alguém quiser adquirir esse livro, entre em contato, que a gente faz chegar o livro até as suas mãos. Muito obrigado pela atenção de todos e tenham uma boa noite. Mas esse número é WhatsApp, né? Também, pelo WhatsApp também, tá certo? É o telefone normal e também o WhatsApp. Você envia pelos correios. Pode enviar, certo? Basta você entrar em contato que a gente faz um jeito de o livro chegar até as mãos dos interessados. Acredito eu que muita gente vai se interessar pelo seu livro. Porque, como você falou, o último lançamento foi há 50 anos atrás. Muita coisa, né? E agora você está fazendo uma atualização de toda a história do município. Com muitas curiosidades. Porque Massapê, na época de 50 anos atrás, tinha talvez 6 mil habitantes. Talvez, né? Talvez. Hoje nós temos uma faixa de 40, 42 habitantes. É uma releitura de um passado. É verdade. Interessante. Então, muito obrigado pela oportunidade, tá certo? Boa noite mais uma vez a todo o público. Fiquem com Deus. Segunda-feira, às 19 horas, estaremos novamente com o programa Luciano e meus convidados pela web Rádio Céus de Massapê. Obrigado, Tremal. Boa noite, Brasil. Boa noite, Brasil. Rapaz, foi bom demais, né?